Olá, turma. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre geradores elétricos e receptores elétricos. Primeiramente, vamos pegar a ideia do que é um gerador, que é o nosso primeiro conceito trabalhado aqui. O gerador, ele vai ser qualquer aparelho que transforma algum tipo de energia em energia elétrica. Então, o tipo de gerador ele vai depender sempre de que tipo de energia eu estou transformando em energia elétrica. Então, um gerador solar vai transformar a energia solar, ou seja, a energia proveniente da radiação solar, em energia elétrica. O gerador eólico vai pegar a energia cinética dos ventos e vai transformar em energia elétrica. O hidrelétrico vai pegar a energia potencial gravitacional da água e vai transformar em energia elétrica. Eu posso ter pilhas químicas, são geradores químicos, que vão transformar a energia de reações químicas em energia elétrica. Eu posso ter energia nuclear, que transforma a energia de ligação entre as partículas subatômicas em energia elétrica. Então, são vários processos aqui, a ideia não é aprofundar nenhum deles, talvez depois eu coloque aí algum vídeo aprofundando alguns específicos que podem ter uma chance maior de cair em prova, mas nossa ideia não é aprofundar tanto. Então, só para a gente dar uma geral aqui nesses tipos de geradores, então aqui nessa imagem a gente vê alguns tipos de gerador, né? Então aqui eu tenho processo de geração a partir da energia solar, tá? Os painéis que vão coletar essa radiação solar. Aqui os nossos cataventos, né? Na verdade os nossos geradores eólicos que vão aproveitar a energia cinética dos ventos, aí quando gira a pá vai transformar em eletricidade. Lá em magnetismo eu vou aprofundar muito no processo tanto da eólica como da hidrelétrica. Aqui a gente tem uma foto de Itaipu, onde a gente tem uma quantidade imensa de água sendo represada e quando ela passa pelos tubos ela vai gerar aí energia elétrica para a gente, para o nosso circuito. Aqui, nossa pilha química, uma reação química que acredito que possivelmente vocês já estudaram isso em química, não lembro agora se é do conteúdo do segundo ou do terceiro, mas é um conteúdo de química também, vocês vão aprofundar isso aqui em química. E aqui energia, uma usina nuclear. E na verdade, o funcionamento da nuclear tem muita semelhança com a hidrelétrica, já que você usa água nos dois processos para gerar alguma turbina e vai movimentar um campo magnético. Só que lá na hidrelétrica você diretamente está aproveitando o movimento da água pela gravidade. Aqui na usina nuclear você vai usar essa, essa quebra do átomo, a energia que ela libera para aquecer a água e aí o resto do processo é tudo igual. Você gira uma turbina e o campo magnético cria corrente elétrica. Então, em magnetismo a gente detalha um pouco melhor o processo de geração através tanto da hidrelétrica como da nuclear, como da eólica, que são muito parecidos e vai dar para entender bem melhor. Aqui a gente traz o conceito de força eletromotriz, que nada mais é do que a tensão elétrica ou a DDP máxima entre os polos de um gerador. Então, quando eu penso, por exemplo, numa pilha daquelas AA, que é uma pilha que tem 1,5 volts, esse 1,5 não é a voltagem, a tensão elétrica que vai estar entre os dois polos o tempo todo. É a tensão elétrica quando a pilha não está ligada em nenhum circuito. Na hora que a gente liga, a gente vai ter uma queda dessa tensão elétrica, que é o máximo que ela poderia produzir, porque ela vai produzir de fato. Isso vai depender do tipo de circuito que a gente cria. Então, um outro jeito de entender o conceito de força eletromotriz é como a tensão elétrica responsável por fazer a força que movimenta os elétrons dentro do meu circuito. Então, literalmente, é a força que vai mover os elétrons. Tá? Então, isso tudo vai ser uma tensão elétrica, como a gente já viu. Tensão elétrica está ligada à energia elétrica. Na verdade, a ideia, eu posso associar ainda que indiretamente a ideia de força elétrica, mas sim está relacionado diretamente. A força eletromotriz é o elemento que vai fazer o meu gerador criar essa DDP, criar essa diferença de potencial elétrico entre dois pontos. Então, para pensar em como a energia se comporta num gerador, a gente vai pensar em três elementos ou três tipos de energia e a gente vai, para simplificar nosso raciocínio, pensar neles no formato de
potência. Então a gente tem aqui a potência gerada, que é o meu total. Quando eu penso na hidrelétrica, quanto de água com energia potencial está passando pelas turbinas? Então dá para pensar que isso é o total que eu teria, minha potência total. Essa potência total, ela tem a ver com quanto eu utilizo. Então, uma parte do meu total vai ser utilizado e o resto vai ser dissipado. Dá para eu reorganizar isso aqui jogando essa potência dissipada para o outro lado e fica potência útil é igual potência gerada menos potência dissipada. Então, na prática, isso aqui é a minha potência total, isso aqui é a minha potência dissipada. Então, se eu só lembrar as equações que a gente já tinha passado em aulas anteriores, eu posso pensar na potência como potência é igual I vezes U. Eu posso pensar na potência como R vezes I ao quadrado. Ou posso pensar na potência como U ao quadrado sobre R. Então, olhando aqui para o meu sistema e traduzindo esses termos para o meu problema, o que eu estou chamando aqui de diferença de potencial, para o meu total, a minha diferença de potencial total é a força eletromotriz, que é esse epsilon. Tá? Esse Rzinho aqui é a resistência interna. Lembra que eu falei que tinha uma diferença entre o gerador ideal e o real? Então, o gerador real ele vai ter uma resistência interna, então ele gasta parte da energia antes de jogar para o circuito. É por isso que uma pilha de 1,5 volts não vai fornecer 1,5 volts para o circuito, porque parte desse 1,5, parte dessa tensão elétrica vai ficar desperdiçada dentro do próprio sistema. Então a pilha esquenta, e ela esquenta porque está passando corrente dentro dela, e aí a resistência vai fazer desperdiçar isso. Então a minha potência útil é força eletromotriz vezes corrente menos R vezes E ao quadrado. Então a potência dissipada está associada à minha resistência. Então eu peguei uma equação que tivesse resistência. Potência total está associado à diferença de potencial. Peguei uma equação que associava a diferença de potencial. Eu cheguei aqui numa equação do segundo grau. Na verdade, numa função do segundo grau. Potência útil é I menos RI ao quadrado. Como esse sinal de menos aqui ele tem a ver com o termo que está ao quadrado, então a gente sabe que vai ser uma parábola com concavidade para baixo. Vocês já devem lembrar de matemática que quando esse termo é positivo, a concavidade é para cima, quando esse termo é negativo, a concavidade é para baixo, que é o que acontece aqui. Então aqui, quando a corrente é zero, a potência útil é zero, porque se não está passando corrente, meu circuito está desligado. À medida que a minha corrente aumenta, a minha potência vai aumentando também. Até chegar num certo limite, a partir do qual ele começa a cair. Então esse seria o ponto onde eu posso ter o máximo de potência extraída do meu gerador, onde a potência útil vai ter o seu maior valor possível, tá? Inclusive que dá para calcular com essa equação aqui, que eu pelo menos não vou cobrar em questões, mas tá aqui caso vocês queiram dar uma estudada mais a fundo. E ela vai caindo justamente porque quanto maior a corrente, mais energia eu estou desperdiçando dentro, mais energia eu estou desperdiçando aqui na resistência interna, tá? Então, olhando aqui, o meu limite, onde a corrente vai ter o maior valor possível, é o que eu chamei de ICC, ou corrente de curto-circuito. Curto-circuito acontece quando a gente liga um gerador nele mesmo. Exemplo, se você pegar uma pilha, uma bateria, pegar um arame e ligar um polo no outro polo, o sistema vai esquentar, sem fazer nada. Assim, o seu sistema não vai acender uma lâmpada, o seu sistema não vai começar a se mexer, não vai fazer nada. Ele simplesmente vai esquentar, porque você está desperdiçando. Toda a potência vai ser dissipada. Então, tudo, quando eu estou em curto-circuito, é potência dissipada. Eu não tenho potência útil. E a gente consegue saber os valores de corrente resolvendo essa função do segundo grau. Aí, no caso, seria uma equação. Quando é que a potência dá zero? Igual a zero, e você vai resolver Bhaskara.
Então é uma questão, um tipo de questão que pode aparecer e que é relativamente simples. E é claro, vocês têm que lembrar como é que resolve Bhaskara, tá? Delta e achar duas soluções. Uma solução para esse exemplo sempre vai ser zero, porque quando não tem corrente não tem potência. E o que me interessa é a outra solução, que é o curto-circuito, tá? A potência máxima, por simetria, vai ser metade do caminho. Então, quando a minha corrente for metade da corrente de curto, eu vou ter o máximo de potência útil aqui para o meu circuito. Então, se a gente entendeu já as relações de potência e energia para um gerador, a gente pode ir atrás de tentar entender melhor como que vão acontecer as relações de tensão elétrica. Então, vamos pensar no nosso gerador tendo esse formato aqui. Ele tem um fio, os fios ligando ele. Aqui a gente tem o nosso elemento de voltagem. Sempre que eu desenhar esse elemento, vocês prestem atenção que esse lado maior é o positivo do meu gerador e esse lado menor é o negativo do meu gerador. Daí, vem para cá, a gente tem uma pequena resistência interna. Então, esse elemento aqui é onde vai estar o meu epsilon, minha força eletromotriz, que é a tensão máxima que ela pode produzir. Aqui é onde vai estar a minha resistência interna. Esses dois pontos aqui extremos vão ser os polos. Então, o que me interessa quando eu ligo um circuito nesse sistema é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Esse ponto e esse ponto. Então, essa diferença de potencial é a diferença de potencial que eu vou mandar para o circuito. Então, analisando o que a gente pegou de equação de potência lá, no slide anterior, a gente vai lembrar que a potência útil é igual eletromotriz vezes corrente, menos R, resistência interna, vezes corrente ao quadrado. Essa é a equação que estava no slide anterior. O que eu vou fazer agora, para a gente poder chegar no formato que a gente quer, é pensar como isso aqui vai funcionar. A potência útil ela vai estar associada com quanto de voltagem, quanto de tensão elétrica eu vou jogar para o circuito. Então, se eu olhar para essa potência útil aqui, ela vai ter que, cara, potência útil é igual a U vezes I. Porque eu quero saber quanto de U eu estou mandando para o meu circuito. Desse modo, olhando para cá, a gente vai perceber o seguinte. Dá para cortar essa corrente com essa e com esse quadrado aqui. Que a gente chega nesse formato de equação que está aqui no slide. Então, a tensão elétrica nos terminais do gerador ela vai ser sempre a eletromotriz menos R vezes I. Então, a única situação em que a tensão elétrica vai ser igual à eletromotriz é se a corrente for zero. E isso não é o que vai acontecer naturalmente. O outro extremo que a gente tem, que vai ajudar a gente inclusive a entender o slide anterior, é o curto-circuito. Para encontrar o curto-circuito, o que eu preciso fazer é igualar a tensão externa a zero, porque ligar curto-circuito é colocar os dois polos no mesmo potencial. Então você tem o positivo e o negativo. Você liga direto um no outro, zerou o potencial, está passando a corrente máxima. Tá? Então é basicamente resolvendo isso, essa equaçãozinha que vocês vão achar essa corrente de curto-circuito, ao invés de dar para achar resolvendo a equação de segundo grau ou resolvendo esse pequeno detalhe aqui. O gráfico, como vocês podem perceber, se a minha função é uma função agora de primeiro grau, que é o igual a epsilon menos ri, a lógica da matemática me diz que isso aqui vai ser uma reta decrescente, onde o valor máximo para a tensão elétrica é a eletromotriz, o valor mínimo é zero, e esse valor mínimo é quando a minha corrente é a corrente de curto. Se a gente pegar para resolver essa equação aqui, a gente vai perceber, se eu pegar esse ponto e considerar U é igual a zero, vai ficar zero é igual a epsilon menos R vezes I. Então, quando eu ligo com voltagem zero, eu estou colocando meu sistema em curto, o que vai me dar a seguinte situação. Vou jogar isso aqui para cá, vai ficar R vezes I
igual a epsilon. Então a minha corrente de curto, saindo daqui, a corrente elétrica de curto-circuito, ela vai ser epsilon sobre R. Então se eu ligar um circuito em curto-circuito, que vai sair de corrente elétrica, que vai ficar lá dentro de corrente elétrica, é o equivalente à minha tensão elétrica dividido pela resistência interna. Na prática é isso porque eu estou gastando toda a energia dentro da minha resistência interna. Só para a gente formalizar então, nossa equação para a corrente elétrica no curto-circuito ficou assim. Isso por causa das outras equações. Então, se você lembrar o conceito, não precisa ficar decorando todas as equações. Decora as equações básicas e as outras vêm por consequência. Tá? Então, toda vez que eu ligar um gerador com diferença de potencial zero, que é o equivalente a ligar um fio entre os dois polos, ligando os dois polos, eu vou estar em curto-circuito e a gente vai ter essa corrente máxima, tá? Que tem esse valor. E aí, geralmente, ela é bem nociva para o circuito. Quando a gente liga alguma coisa em curto, passa mais corrente do que era para passar e você estraga os componentes do meu circuito. Segundo ponto dessa aula, esse daqui vai ser bem simples, bem mais rápido, já que a gente já se esforçou bastante para entender os primeiros pontos sobre gerador. Então, o que é um gerador? Ele vai pegar algum tipo de energia e transformar em energia elétrica. O que é o receptor? É ao contrário. Ele vai pegar a energia elétrica e fazer outro tipo de energia com ela. Tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção, que essa energia, para que seja um receptor, essa energia não pode ser uma energia térmica. Por quê? Porque quem pega a energia elétrica e transforma em energia térmica é o resistor. E a gente já estudou resistor, é uma outra figura dentro do circuito elétrico. O receptor ele vai fazer uma coisa diferente do resistor. Então, se for energia térmica, eu tenho um resistor. Se for energia eólica, luminosa, qualquer outro tipo de energia, aí a gente tem um receptor, que é o segundo elemento dessa aula. Tá? Mas o funcionamento dele é bem próximo do que a gente tem do gerador. Mas quando eu penso aqui, o gerador ele tem força eletromotriz. O receptor ele vai ter uma força contra-eletromotriz. Então, o que é a força contra-eletromotriz? É quanto de força o meu receptor ele vai impor a passagem de elétrons, o quanto ele vai atrapalhar essa passagem para cumprir sua função. Então a gente usa o epsilon com um tracinho em cima para indicar que é o diferente, que é o contrário da força eletromotriz. E do mesmo jeito que o resistor que o gerador tinha uma resistência elétrica, o receptor também vai ter uma resistência interna. Então a gente vai usar essas letras aqui com o tracinho na frente para indicar o que está acontecendo. Então se eu for pensar no que era o meu gerador, ou no que é o meu receptor, o meu gerador ele tinha força eletromotriz e resistência interna, o meu receptor ele vai ter força contra-eletromotriz e resistência interna. Então aqui eu tenho o nosso epsilon', e aqui a gente tem o R', e ele vai ter uma certa voltagem aqui nos seus extremos, que vai ser nossa DDP, nosso U. Então, o mesmo raciocínio que eu usei no caso do gerador, eu posso usar de novo agora no caso do receptor. Só que agora eu vou ter elementos diferentes. A potência consumida, ou seja, o quanto ele gasta. Ele vai gastar o que é útil? Sim, ele gasta o que é útil. Agora, o que é dissipado também está dentro da minha potência consumida. Isso porque tudo que for de energia que for parar dentro vai sair da tomada. Então, se eu tenho um computador e ele esquenta, a energia para esquentar o computador saiu da tomada. Isso porque ele não é um receptor ideal. Então, qualquer processo que a gente tenha que não seja ideal vai ter perda de energia, então essa energia dissipada vai estar ali dentro. Então, minha equação aqui para potência consumida, vai ser ε'I mais R'I ao quadrado. Então, virou uma soma agora, essa pequena diferença que a gente tem aqui.
Se eu pensar em gráfico, meu gráfico vai ser uma parábola agora virada para cima, então teoricamente a minha corrente poderia subir de forma muito acentuada e com isso a minha potência consumida também subiria bastante. O grande problema nisso é que eu posso danificar o meu elemento, então na prática a gente sabe que isso não vai poder subir de forma infinita. Tá? Se eu pensar no gráfico, ele teria esse formato aqui. Teria aqui a potência consumida em relação à intensidade da corrente elétrica. Aqui, quando a corrente é zero, a potência é zero. E à medida que isso for aumentando, vai aumentando, mas lembra que é uma parábola. Então vai subindo aqui até chegar num certo limite. Esse limite vai depender de quanto de corrente os componentes do meu circuito aguentam. Geralmente não cai muito gráfico nessa parte do conteúdo, os gráficos caem mais no gerador elétrico. E aqui, seguindo o mesmo raciocínio, eu chego nessa equação para o receptor. Então a equação do gerador tinha ε menos RI, a equação do receptor ε' mais R'I. Então tem essa diferença aqui entre as equações dos dois, isso porque é o mesmo raciocínio entre eles. Então do mesmo jeito aqui eu tenho a minha eletromotriz e aqui eu tenho essa diferença de potencial aumentando até um certo limite onde as coisas vão estragar. Tá? Mas se eu pensar de forma idealmente que esse receptor nunca vai estragar, nunca vai queimar, eu posso aumentar isso aí para sempre. Na prática a gente sabe que se um aparelho é 110, se eu ligar ele na tensão de 220, ele vai estragar bem rápido. Então a aula de hoje foi para a gente ter essa noção geral de como algumas coisas de circuito elétrico se aplicam, a ideia de gerador, como que ela vai transformar qualquer energia em energia elétrica, e a ideia do receptor, que vai transformar a energia elétrica em outro tipo de energia que não seja energia térmica. Então por hoje é isso, bons estudos e cuidem-se.